Olá, boa tarde. Reforma do ensino médio sancionada pelo presidente Temer causa polêmica entre alunos e professores. A carga horária vai aumentar e algumas disciplinas, como História e Geografia, não vão mais ser obrigatórias. E você vai ver também, caminhões da Comurg continuam quebrados e a população sofre com a sujeira do lixo nas calçadas. 5 unidades do VaptVupt em Goiânia não vão mais funcionar aos sábados. Futebol, Vila Nova empata, mas consegue avançar na Copa do Brasil. E ainda, casal briga na justiça pela posse de uma vaca e um porco. O desfecho dessa história é surpreendente. O JVC primeira edição desta sexta-feira já está no ar. E a gente começa essa edição falando sobre a reforma do ensino médio. O presidente Michel Temer sancionou ontem as mudanças que vão mexer com a vida dos alunos e dos professores. A nova lei do ensino médio, sancionada pela Presidência da República, é polêmica até para quem já saiu da escola. A retirada do currículo obrigatório de disciplinas como Geografia e História, por exemplo, é um dos pontos questionados. Chocante, para mim são matérias essenciais, assim, que já tem 5 anos que eu terminei o ensino médio e a regressão que está vindo de lá para cá está assustadora. A nova lei quer flexibilizar a grade curricular e oferecer instrução profissional para os alunos do ensino médio. O modelo torna obrigatório o ensino de português, matemática, inglês, artes, educação física, filosofia e sociologia, que vão representar 60% do currículo do aluno. Os outros 40% incluem uma das 5 áreas do conhecimento de interesse do estudante, os chamados itinerários formativos, que são linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. As novas regras vieram para mudar um modelo de ensino médio que já não agradava os estudantes. Muita gente acha que está na hora de mudar a grade. Tinha muita coisa que você via, era complicado e de forma direta não caía muito no Enem. Então realmente precisava de uma mudança. Mas a escolha de uma área para aprofundar o conhecimento enquanto se é muito jovem para outras pessoas é um problema. Muitos jovens eles vão acabar escolhendo um curso técnico exatamente para entrar no mercado de trabalho mais rápido e acaba que eles não têm essa ambição de entrar no ensino superior. O que o sistema quer é isso mesmo, né? Alienar o estudante, que o estudante já insira no mercado de trabalho, que não tenha um ensino superior, não quer que o proletariado, que a classe trabalhadora tenha acesso mesmo à educação, ao ensino. Segundo o diretor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, a nova lei impacta não só os alunos do ensino médio, mas também a formação dos professores. Na questão dos 40% e na educação profissional, ela vai ter um impacto, porque um professor de notório saber, ele poderá ministrar essa disciplina. Mas o que é um professor de notório saber? Quem vai avaliar esse professor de notório saber? Quem estuda licenciatura buscando uma formação qualificada para dar aula já sente insegurança. De que adianta você ter o diploma de licenciando, sendo que alguém vai poder tomar o seu lugar para dar aula? A nova lei também prevê um aumento na carga horária do ensino médio, que passa das atuais 800 horas por ano para 1.000. A proposta é que as escolas passem progressivamente até chegar a 1.400 horas, migrando para o tempo integral. A ampliação deve ser viabilizada por recursos federais, mas os professores temem que o dinheiro não chegue às escolas. O Plano Nacional de Educação destacou em torno de 10% do produto interno para a educação. Atualmente nós utilizamos, segundo a Auditoria Cidadã, somente 3,7% para a educação. Da onde vai sair o dinheiro para ajudar os estados e municípios que estão falidos a implantar uma reforma do ensino médio? E a gente continua falando sobre a reforma do ensino médio. O repórter Lucas Barbosa está no Conselho Estadual de Educação e traz para a gente as informações ao vivo. Boa tarde para você, Lucas.
Muito boa tarde, Michele. Boa tarde a você que acompanha o JBC Primeira Edição em casa. Apesar de lei, é bom destacar também aí que a reforma do ensino médio vai ser feita aos poucos, até o ano de 2021. Eu vou te explicar como que vai funcionar na prática. Atualmente, as aulas no ensino médio são aplicadas das 7 horas da manhã até as 11 horas. Com a reforma, as aulas vão continuar iniciando às 7 horas, só que vai até meio-dia. Antes, a carga mínima anual era de 800 horas. A partir da reforma do novo ensino médio, passa a ser 1.000 horas. Quem vai dar mais detalhes a respeito aí dessa nova reforma que foi aprovada ontem é o conselheiro estadual de educação, o Marcos Elias. Marcos, como que vai funcionar aí a estrutura, como que vai ser esse impacto para os estudantes? Boa tarde. Olha, a nova formulação, a nova estrutura do ensino médio passa por mexer, como já foi dito, na carga horária. Então a carga horária passa das atuais 800 para 1.000 horas por ano de duração do ensino médio. Há em curso também uma política no sentido de incentivar que um percentual significativo do ensino médio seja em período integral, ou seja, o aluno fica o tempo todo na escola, mas isso é a política a longo prazo. A médio é essa de dentro de no máximo 5 anos, todo o ensino médio ter essa duração de no mínimo 1.000 horas ano. E há mudanças estruturais também no próprio sentido da estrutura, uma vez que, se você for pegar atualmente, o ensino médio ele é meio que enquadrado dentro de uma grade. E a partir de agora, não. Você vai ter uma base curricular nacional comum. Esta base vai servir de estrutura mínima, básica para o ensino médio, e ela vai ter, ser responsável por até 60% da carga horária desse novo ensino médio. O restante desta carga horária será distribuído e será pensado por áreas. Serão basicamente 4 áreas de conhecimento e ainda uma possibilidade, que é a possibilidade de você fazer cursos técnico-profissionalizantes. Então, o aluno que concluísse o ensino médio nesse processo, ele teria um conhecimento mais aprofundado, ou na área de humanas, ou na área de matemática, ou na área de ciências da natureza, ou então ele poderia fazer um curso técnico-profissional e sair, portanto, habilitado a exercer uma profissão, dentro dessa expectativa de 60% da carga ser a base curricular comum nacional e o restante da carga horária ser estruturado e organizado de acordo com saídas específicas onde os alunos vão poder escolher e as escolas terão que oferecer diferentes alternativas para eles. E Marcos, hoje nós percebemos aí a realidade do Brasil, muitos jovens trabalham e estudam. E como que vai ser isso? Vai impactar, essa estrutura vai funcionar, vai prejudicar eles? Como que o senhor enxerga isso? Olha, a própria lei, ela levanta a necessidade de que os estados, e aí nós estamos dizendo os estados, porque fundamentalmente quem oferece ensino médio no Brasil são os estados. Então, a lei diz que cabe aos estados oferecer a educação de jovens e adultos e, inclusive, o ensino médio regular para a população que não tenha condições de frequentar esse ensino médio nessa estrutura. Evidentemente que esse novo formato, tanto para a educação de jovens e adultos como para a oferta do ensino médio noturno, ele terá que ser reestruturado, repensado e há que se estabelecer regras ainda que a lei diz que caberá aos sistemas, no caso aqui de Goiás, ao Conselho Estadual de Educação, determinar quais são as normas de funcionamento para esse ensino médio. Marcos Elias Moreira, conselheiro do Conselho Estadual de Educação, muito obrigado pela sua participação aqui no JBC Primeira Edição. Então é isso, é lei, mas vai ser aplicado aí aos poucos. Eu volto com você, Michele. Tá certo, Lucas. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. O serviço de coleta de lixo aqui em Goiânia só deve ser normalizado até o fim deste mês. Enquanto isso, moradores de vários bairros da cidade estão sofrendo com a sujeira e o mau cheiro. O lixo acumulado na porta desta escola, no Jardim Novo Mundo, tem incomodado a Claudiene. A coleta não é feita há pelo menos 2 semanas. A gente paga imposto, né, para ter uma coisa melhor. Então eu queria pedir que todos os moradores aqui estão reivindicando que o pessoal do lixo passe aqui e que, né, melhore. Os moradores reclamam do mau cheiro. Tem criança pequena, né, e tudo, e como é que faz?
Porque esse lixaiada é rato, é barato, é tudo. Você pensar, não aparece na casa da gente. A Comurg reconhece o problema. Por dia, quase 1,5 tonelada de lixo não tem sido recolhido em Goiânia. E os moradores vão ter que ter paciência. A coleta só deve voltar ao normal em 15 dias. A crise na coleta começou na administração passada. E até agora, dos 56 caminhões de lixo, apenas 23 estão nas ruas. Número insuficiente para uma cidade do tamanho de Goiânia, com quase 1.400.000 moradores. Paga impostos e muito impostos, muito, e tá aí. E enquanto a população sofre, os caminhões quebrados ficam na garagem à espera de manutenção. Com a frota muito antiga, por mais que você arrumou, por mais que você consertou, por ela estar tão estragada, ela acabou tendo dificuldade de outra vez. Porém, a Comurg tomou as providências, o prefeito determinou, foi tomada as providências e nos próximos 10 a 15 dias a coleta normaliza outra vez. No próximo bloco, equipamentos de energia solar vão ser isentos de ICMS. E ainda, mais de 400 celulares sem nota fiscal são apreendidos em um camelódromo em Campinas. A gente te mostra daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta e 8 empresas foram autuadas e mais de 400 aparelhos celulares apreendidos em um camelódromo na região de Campinas. Entre as irregularidades está a sonegação de impostos. A estimativa é de um prejuízo de 5 milhões de reais em ICMS. Participaram da operação fiscais da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, além de policiais civis e militares. Foram apreendidos mais de 400 aparelhos celulares e acessórios de última geração, avaliados em mais de 2 milhões de reais. Durante os 6 meses de investigação, os fiscais descobriram que 8 empresas que funcionavam em um camelódromo na região de Campinas estavam cometendo várias irregularidades na venda dos aparelhos. Diversas irregularidades, desde a aquisição dos produtos sem nota, como a venda também sem nota, estabelecimento funcionando sem cadastro, estabelecimento com máquina de cartão de crédito em nome de uma terceira pessoa, mesmo de terceira pessoa ou de uma pessoa física que não faz alusão à empresa. Para chegar até os sonegadores, a Secretaria da Fazenda Estadual e a Receita Federal cruzaram as movimentações bancárias dos comerciantes com os dados das notas fiscais emitidas pelas empresas. Com estas informações, os agentes descobriram uma grande diferença entre o valor vendido pelas lojas e o dinheiro que passava pelas contas dos empresários. De acordo com os fiscais, os comerciantes se negavam a emitir nota dos produtos vendidos e algumas empresas não tinham registro para funcionar. Somente de ICMS, a Secretaria de Fazenda acredita que as empresas deixaram de pagar mais de 5 milhões de reais nos últimos 3 anos. O que nós analisamos no local foi estabelecimentos sem o cadastro estadual, ou seja, eles não poderiam estar comercializando. Daí nós já temos um crime definido na Lei 8.137, no artigo 2º. Esses já serão autuados de imediato. Outra fraude, que era apenas indício, que hoje ficou materializada, inclusive foi confessado pelos alvos, é a venda de mercadorias sem nota fiscal. É nesse momento que a gente sempre fala a todos da população que devem exigir nota fiscal. Segundo o auditor da Receita Federal, para acabar com esse tipo de sonegação fiscal, deveria haver uma maior fiscalização nas fronteiras do país, por onde entra a mercadoria irregular. É um desafio, porque nós temos uma fronteira seca muito grande, especialmente nesta primeira região fiscal, e a estrutura de repressão da Receita Federal e dos outros órgãos parceiros também não consegue fazer frente ao volume do que passa por essa fronteira. Nenhuma empresa foi fechada. Os donos foram autuados e vão responder pelos crimes de sonegação fiscal e descaminho. O Procon Goiânia autuou blocos de carnaval, clubes e lojas de fantasia em uma operação feita aqui na capital. A repórter Juliana Diniz explica os motivos. Boa tarde, Michele. Boa tarde você em casa que acompanha o JBC Primeira Edição. O Procon Goiânia essa semana fez uma fiscalização por conta do carnaval e descobriu 4 lojas aqui de Goiânia que não estavam colocando os preços nos produtos, nas fantasias. Também 2 clubes que não estavam seguindo leis necessárias para funcionar e também 5 blocos de carnaval que vão para as ruas de Goiânia no pré-carnaval do Carnaval dos Amigos, que acontece esse
final de semana. Aqui ao meu lado está o superintendente do PROCON Goiânia, José Alício de Mesquita, que vai explicar para a gente como é que funcionou essa operação. Primeiramente, boa tarde, José. Vamos começar falando do carnaval. Esses blocos, o que eles deixaram de apresentar para serem notificados? Boa tarde. Boa tarde. Depois que houve aquele incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, o Ministério da Justiça criou a portaria 3083, que estabelece que essas empresas que oferecem esses eventos têm que cumprir algumas determinações da lei, que é o alvará de funcionamento, a capacidade de foliões, e esses estabelecimentos não apresentou esses alvarás e nem a capacidade que isso tem que ter estabelecido em ingresso, para que o folião ele conheça a questão de segurança, que ele está num ambiente seguro, e eles não apresentaram isso para o PROCON. O PROCON fez uma notificação, essa notificação vai gerar uma multa, quando eles têm 10 dias para recorrer, né, e apresentar suas defesas. O que acontece quando essas informações não estão impressas no ingresso, em relação à segurança do próprio consumidor? Eles foram notificados por não apresentar essa segurança, né? Porque não adianta depois que acontece lá um incidente, morre 100, 200, 300 jovens, falar, olha, ninguém fiscalizou, ninguém fez nada, e aqui não, aqui nós temos governo, nós temos fiscalização, e para que o consumidor tenha... sabe aonde ele está, se tem segurança ou se não tem, para que ele tome seus cuidados. Em relação às lojas de fantasia, o que foi verificado? Não apresentava os preços, né, das fantasias, das suas objetos ali que vai ser usado pelos consumidores, e por isso foram notificados. Essas empresas, elas vão querer provavelmente regularizar a situação delas, como? Da outra vez que teve essa operação, muitas empresas regularizaram e estão se apresentando, colocando seus preços, suas fantasias, a questão de segurança, a questão da capacidade das suas boates, seus clubes, eles têm que se adequarem à lei. E essa multa varia de quanto? Essa multa varia de 400 a 6 milhões. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do José Alício de Mesquita, que é o superintendente do PROCON Goiânia. Michele, o pessoal que já está se preparando para o carnaval, apesar dessa notícia, o pessoal tem que ficar mais atento, mas os carnavais desse final de semana vão acontecer ainda. O PROCON não fechou esses estabelecimentos, eles vão funcionar, mas vão receber multa e precisam se adequar junto aqui com o PROCON. Agora eu volto com você. Tá certo, Juliana. Obrigada pelos esclarecimentos aí. A organização do Carnaval dos Amigos disse à nossa produção por telefone que foi pega de surpresa e não sabia sobre a exigência da lei. Segundo a organização, no Carnaval do ano que vem, tudo vai estar de acordo com o que pede o PROCON. E quem comprar equipamento de captação de energia solar vai ter isenção de ICMS e crédito de até R$200 mil. Estes são alguns dos benefícios oferecidos pelo programa Goiás Solar, lançado pelo governo do estado. O objetivo é transformar Goiás em referência na geração de energia obtida através do sol e aliar desenvolvimento econômico sustentável a energias renováveis e limpas. A energia solar vai ser distribuída a todas as regiões do estado, inclusive nas zonas rurais. Para impulsionar o Goiás Solar, o governo vai isentar o ICMS para mini e microgeradoras de energia solar. Isentar o ICMS para a cobrança de equipamentos e insumos para instalação de micro e mini geradoras. Ampliação do crédito produtivo de R$50 mil para R$200 mil para energia solar fotovoltaica. Simplificação do licenciamento ambiental. Instalação de placas de geração de energia fotovoltaica nas casas de habitação social. A nossa meta até 2 anos, até 2018, é 10 mil residências em Goiás com energia solar e 1.000 instalações industriais ou comerciais com energia solar. Essa é a meta em 2 anos e nós vamos trabalhar para isso. Para o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o programa desenvolvido pelo governo de Goiás vai atacar os principais obstáculos para o crescimento da produção e consumo de energia solar no Brasil. Os principais gargalos para o avanço da energia solar fotovoltaica no Brasil são ainda a falta de conhecimento da população. Segundo ponto estratégico é financiamento.
Na área de financiamento ainda faltam opções para pessoa física e são poucas as opções para pessoa jurídica. E na área de tributação, os equipamentos de energia solar fotovoltaica são excessivamente carregados com carga tributária. Então a gente precisa reduzir esse sobrecusto, que vai fazer da energia solar fotovoltaica mais barata para a população, mais acessível, mais democrática para o Brasil poder utilizar mais essa tecnologia. Cada vez mais crescem as responsabilidades nossas na contramão do que está fazendo o Trump, no sentido de efetivamente valorizarmos as políticas voltadas à redução dos efeitos tão danosos ao meio ambiente, efeito estufa, aquecimento global. Nós aqui em Goiás e no Brasil estamos trabalhando firmemente para buscarmos essas alternativas que possam garantir uma qualidade de vida melhor às gerações de hoje e às gerações do futuro. Quem utiliza os serviços do VaptVupt deve ficar atento. 5 agências não vão abrir mais aos sábados. Luiz Fernando ficou feliz porque em 10 minutos conseguiu resolver uma pendência no Detran no VaptVupt do Araguaia Shopping. É por causa que eu vim pagar o DPVapt da minha moto, foi rapidinho, eles me atenderam. Para mim foi ótimo. Mas teve gente que precisou esperar mais tempo pelo atendimento. Esperar algum tempo, sim. Infelizmente o VaptVupt tem deixado a desejar. Nessa área de espera, a gente fica aqui 30, 40 minutos toda vez que eu venho. Por conta da demissão de 655 servidores comissionados dos quadros do VaptVupt, a Secretaria de Gestão disse que realizou um estudo para remanejar funcionários de unidades com menor demanda para outras que têm maior procura. Com essa atitude, nessas unidades a gente conseguiu até dobrar a capacidade de atendimento, porque os servidores agora eles ficam juntos durante todo o período que a unidade está aberta. Nas outras unidades que continuam funcionando às 12 horas, ou das 7 às 19, ou das 8 às 20, os servidores também houve um aumento da carga de trabalho deles, em vez de 6 horas para 7 horas e mais 5 horas dos sábados, perfazendo as mesmas 40 horas semanais. Com isso a gente aumentou a capacidade de atendimento, aumentou a produtividade e já obtivemos resultados positivos. 5 unidades passam a funcionar das 8 às 18 horas e não vão abrir aos sábados nem em dias de ponto facultativo. São elas Mangalô, Ipiranga, Palácio Pedro Ludovico, Aparecida Centro e Passeio das Águas Shopping. O restante continua funcionando das 7 da manhã às 7 da noite e aos sábados. Sobre reclamações de queda do sistema nos guichês de atendimento, o representante do VaptVupt disse que isso é responsabilidade de cada órgão. O VaptVupt é reunião de órgãos no mesmo local, a gente cuida da gestão do atendimento. Mas é claro que a gente não quer que o sistema fique fora do ar. Se um sistema estiver fora do ar como o do Cine, que muitas das vezes o problema é um problema nacional, é claro que a gente abre uma ordem de serviço, corre atrás, conversa, busca a solução desse problema, mas infelizmente ele não está na nossa alçada a resolvê-lo. Agora o futebol. Depois de 11 anos, o Vila Nova voltou à Copa do Brasil com o pé direito. O Tigre empatou ontem à noite com o Fest em Manaus e garantiu vaga na próxima fase da competição. Veja os gols. Na Arena da Amazônia, o Vila Nova abriu o placar com gol de Moisés. Thiago Brandão do Fest empatou a partida. Placar final, Vila 1, Fest também 1. O resultado classificou o Vila para a próxima fase da Copa do Brasil. O Tigre pega o Vasco no dia 1º de março, no Serra Dourada. Mais de 70 mil pessoas já se inscreveram para o sorteio de uma casa ou apartamento nos residenciais Nelson Mandela e Jardim Cerrado 10. O programa é estadual e o sorteio será supervisionado pelo Ministério Público. Termina no próximo dia 10 de março o prazo de inscrições para concorrer a uma casa ou apartamento do programa Cheque Mais Moradia. Ao todo, são mais de 2.600 unidades habitacionais a serem ocupadas por famílias com renda bruta de até R$ 1.800. E o desejo de conquistar uma moradia segura faz parte do sonho de muitos. Até o momento já foram registradas 72 mil inscrições. Mas vale lembrar que ter feito a inscrição logo no início do prazo não significa que já foi selecionado. Isso porque não existe aí uma ordem de inscrição. Mas é preciso atender alguns requisitos para participar do sorteio dos apartamentos. Ela tem que morar mais de 3 anos em Goiânia ou comprovar vínculo com Goiânia. Tem que ganhar até R$ 1.800, grupo familiar.
tem que caracterizar a vulnerabilidade social, ou seja, que a família mora de aluguel, tem filhos, tem todo um critério social que a lei exige. Então todo esse procedimento ele vai ser olhado e vai contar como ponto para essas famílias serem escolhidas. As obras dos residenciais Jardins do Cerrado 10 e Nelson Mandela, em Goiânia, já estão em fase de conclusão. O governador do estado de Goiás acompanhou de perto, na manhã desta sexta-feira, toda a estrutura dos conjuntos habitacionais, que devem ser entregues até o mês de julho. A qualidade é ótima, toda a infraestrutura, esgoto, água, energia, apartamentos de muita qualidade, com forro, com azulejos, enfim, são apartamentos e casas muito dignos que vão atender a essas expectativas e esses sonhos da população goiana que ainda não tem acesso à moradia. O governo estadual está investindo cerca de 40 milhões de reais do programa Cheque Mais Moradia, uma parceria do estado com a Caixa Econômica Federal que vai permitir a construção de 30 mil moradias nos próximos 2 anos. Quem deseja concorrer a um apartamento, basta acessar o site www.ageab.go.gov.br ou ir em algum dos postos de atendimento do VaptVupt na capital. As aulas no Centro Livre de Artes de Goiânia começaram esta semana. Mas quem ainda está querendo se matricular em cursos de música, pintura, mangá ou yoga, é bom correr, porque sobraram poucas vagas. As aulas de música são novidade para essa turminha do Centro Livre de Artes, que fica dentro do Bosque dos Buritis, em Goiânia. Eles ainda estão aprendendo quais são as notas musicais e o som de cada uma delas. Já esse outro grupo está mais avançado e os alunos trabalham ritmos e alguns instrumentos. 2 vezes por semana, de manhã, eles estudam música. Eu tenho aula de canto, tenho aula de violão e tenho aula de coral. Que eu aprendo e tenho professores legais e amigos. O Centro Livre de Artes oferece, além das aulas de música, cursos de dança e de artes visuais, como a pintura em tela, o desenho e o retrato. Nessas aulas, o público já é outro, mais velho, só que com a mesma vontade de experimentar o mundo artístico. Aqui a gente pode aperfeiçoar o olho, boca, até o cabelo, que dá trabalho, tá? E a gente esquece das dívidas, das contrariedades, dos aborrecimentos do dia a dia. Segundo a diretora da escola, os cursos são divididos por idade e aptidão. Como o local é mantido pela prefeitura, os alunos pagam uma taxa única semestral de R$ 75 para se inscrever em uma das modalidades oferecidas. Como as aulas começaram essa semana, alguns cursos já não têm vagas, mas outros ainda estão com inscrições abertas. A partir do dia 16 de fevereiro, a gente abre inscrições para as oficinas de música. Nós vamos ter oficina de canto coral, oficina de coro cênico, ritmo e som, violão. Então, essas aulas vão começar em março. Mas ainda temos algumas, não são muitas, são poucas vagas, mas ainda temos algumas vagas que dão para você fazer a matrícula nessa semana, no máximo na outra. E esse ano tem novidade na grade de cursos. Basta vir até o Centro Livre de Artes para se inscrever. Nós estamos retomando o mangá, que já foi o carro-chefe nosso aqui, né? Agora nós vamos começar de novo, já estamos abrindo, tem ainda vaga para o mangá. E uma coisa nova também que foi introduzida esse ano é o balé, a yoga para criança de 7 a 10. Aos 82 anos, a dona Jussara faz aula de modelagem em argila. Há 8 anos ela frequenta o Centro Livre de Artes e não abre mão deste compromisso semanal. Isso aqui é um recreio, uma arte terapia para as pessoas, principalmente da terceira idade. Eu venho aqui e vinha 4, aí eles falaram que eu não podia fazer 4 cursos. Aí eu fiquei com 3, aí eu falei, se não deixar eu fazer inscrição, eu venho assim mesmo. Eles perguntam, o que você faz, dona Jussara, os médicos? Eu falo, pinto e bordo. Literalmente. Dona Maria.
Os 10 maiores municípios de Goiás concentram 60% do déficit de vaga em creche do estado. O número preocupante levou os prefeitos a Brasília para pedir ajuda ao Ministério da Educação. O governo estadual acompanhou o encontro e também busca recursos no Ministério da Cultura para a Praça Cívica. No Ministério da Cultura, Marconi Perillo e a secretária de Educação, Raquel Teixeira, se reuniram com o ministro Roberto Freire. A pauta foi a captação de recursos para o circuito cultural da Praça Cívica em Goiânia. Segundo o governador, o projeto já está pronto. O valor para equipamentos e obras é de 83 milhões e eu pedi ao Ministério da Cultura que garantisse 25 milhões. Vamos buscar através da Lei Rouanet e de empresas privadas também uma parte do patrocínio. Mas a ideia é que a gente comece aí nos próximos meses. Depois, a reunião foi no Ministério da Educação com o ministro Mendonça Filho e prefeitos de alguns dos maiores municípios goianos. O objetivo foi apresentar uma aliança para melhorar a educação infantil no estado, através do programa Goiás Mais Competitivo e Inovador. Nós temos um déficit de CMEs e essa é uma responsabilidade dos prefeitos, mas o governo do estado está ajudando, nós fizemos o diagnóstico, estamos ajudando a buscar uma solução não só para a construção, mas para a contratação de professores e custeio. A reunião teve um resultado positivo. O estado foi o primeiro a apresentar suas demandas ao governo federal. O estado vai repassar recursos, a gente está criando um fundo de educação para que junto do fundo, de fundo a fundo, a gente possa apoiar, mas viemos buscar o apoio do ministro. Ele se dispôs a financiar um seminário internacional e algumas publicações que nós precisamos fazer. Brasília já tem um modelo interessante de compra de vagas em creches particulares, então isso é um caminho apontado. Nós vamos agora discutir com os prefeitos diferentes formas de gestão. Durante a audiência, os prefeitos apontaram que a principal dificuldade para muitos é o custo mensal para manter os CMEs. A dificuldade não é hoje a construção, e sim manter então as parcerias que o governador colocou, juntamente com o estudo que a secretária estadual de Educação demonstrou para o ministro, com certeza vai sensibilizá-lo e vai estar dando a oportunidade de estar nos ajudando nos municípios. Agora olha só essa história. Uma briga de 3 anos por partilha de bens terminou de um jeito diferente. O impasse só chegou ao fim depois que o advogado comprou uma vaca e um porco que eram o centro da disputa entre ex-marido e mulher. O casal é pobre e foi para a audiência do divórcio litigioso para dividir os poucos bens que tinha. Uma casa de pau a pique, um saco de farinha, 15 galinhas, uma antena parabólica, uma égua e 50 pés de guariroba. Eles não entraram em acordo sobre quem ficaria com uma vaca e um porco. A única saída encontrada pelo juiz foi sugerir que o advogado comprasse os animais. Ele aceitou e pagou R$ 1.350 pela vaca e o porco, pondo fim à briga pela partilha dos bens que já durava 3 anos. O casal foi embora satisfeito. O JBC Primeira Edição fica por aqui. Um excelente fim de semana para você.